Você já reparou que tem filmes que parecem ser muito, muito, muito bons e tem outros que são uma merda? E tem alguns filmes, o mesmo vale pra música, né? O mesmo vale pra música e pra arte no geral, mas a gente consegue encaixar melhor aí esse raciocínio com música e filmes. E tem alguns filmes que são muito bons, outros muito ruins, né? Parecem para quando você está assistindo, né? Depois que você assiste, parece que são muito bons, muito ruins. E tem alguns que, para boa parte das pessoas, é muito bom. Para a maioria, né? Vamos pegar um exemplo aí, Vingadores. O último Vingadores aí da Marvel, Endgame, eu acho que é o nome, né? Endgame e são duas partes, né? Esse Vingadores, esse último que saiu aí, eu não assisti. Mas foi um sucesso global. Né? Pelo menos em números a gente sabe que foi um sucesso global e as pessoas no geral gostaram muito desse filme. Desses dois filmes, né? E a gente pega um outro filme chamado Coda, que é uma sigla, né, para Child of Deaf Parents. Não sei se lê Deaf ou Deaf, não, acho que é Deaf mesmo. Enfim, Criança com os Pais Surdos. É um filme de 2021, se eu não me engano, foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme do ano, né? De melhor filme. E melhor roteiro original, se eu não me engano, enfim. Que não teve um sucesso global como Vingadores. Ultimato, acho que é o nome dos Vingadores. Vingadores Ultimato e Endgame. Ou é a mesma coisa, não sei, enfim, que se lasque. Essa porra aí desse Vingadores. E esse outro filme Coda. Eu tô fazendo um comparativo entre os dois, tá? Um ganhou o Oscar de melhor filme. E o outro teve um sucesso global em bilheteria, em vendas. E as pessoas, no geral, gostaram muito dele. Né? A massa que foi lá assistir, que pagou pra ver, né? Que curtiu mesmo ali, no geral gostou dessa porra aí. Então por que tem filmes e músicas que passam por esse fenômeno, né? Pelo menos, pelo menos esse é o meu raciocínio. Eu acredito que o que faz um filme, tá? Vamos trazer para filmes aqui primeiro. Ou um livro também, né? Uma história no geral, né? Porque a intenção de um filme, de um livro, às vezes de uma música, é contar uma história. Né? Pelo menos deveria ser esse o objetivo principal. Então, quando a história se conecta com você, ao ponto de, quando eu digo se conecta com você, eu digo que, assim, ao ponto de você sentir como se você estivesse dentro daquela história. Então, para pessoa que gosta de filme de super-herói, por exemplo, aquela fantasia do herói salvar o mundo, do herói ter poderes ilimitados, do herói vencer o mal com um estalar de dedos, né, daquela luta ganha daquela jornada do herói, sabe? A jornada do herói se conecta com a pessoa que gostou daquele filme. Então, é isso que faz, né, na minha linha de raciocínio, um filme ser bom ou ruim. Porque não existe filme bom ou ruim. Você pode julgar, você vai ter que julgar de acordo com a sua subjetividade, né? Foi o que eu falei no vídeo anterior, no primeiro vídeo. Então, não tem como a gente falar que existe filme bom ou ruim. Porque se você for pegar o aspecto técnico do filme, tipo assim, como é que ele foi produzido, como é que ele foi filmado, fotografia, a iluminação, a captação de áudio, né? Tudo isso daí, o figurino, maquiagem, tudo isso aí são aspectos técnicos de uma produção, né? Você pode julgar, você pode julgar por esses aspectos. E aí você vai ter um bom ou ruim técnico, né? Você pode julgar pela construção do roteiro de forma técnica, né? Se tem furos,
se usa uma boa construção de personagem, se segue as regras ali, tem algumas normas não, mas tem alguns padrões que em teoria devem ser seguidos, né? Para que um personagem, para que a construção de um personagem fique boa, digamos assim, com base nessas regras. Então, tipo assim, é o que eu falei no vídeo anterior, entendeu? Com base na concordância unânime de que para fotografia ficar boa, você tem que encaixar na regra dos terços. Então a fotografia só tá boa se ela estiver encaixada na regra dos terços, entendeu? Porque existe uma concordância unânime por trás disso. Mas aí, né, nesse caso específico, existe um fator biológico nisso daí, né? Tem um fator matemático nisso daí. Isso é assunto para outro vídeo, né? Quando a gente entra no campo dos números e das exatas, por isso que isso se chama exatas, eu acho, aí a gente foge um pouco da subjetividade, mas ainda assim existe um pouco de subjetividade nisso, eu acredito. Então, voltando aqui pro raciocínio, o que eu acho que faz realmente um filme ser bom pra você, que vai fazer você gostar daquele filme, é quando ele se conecta com você. No meu caso, por exemplo, quando eu consigo me imaginar no lugar do personagem o filme inteiro, e depois que o filme acaba, eu fico com aquele sentimento de como se eu fosse o personagem. Isso aí pra mim é a melhor história que pode ser contada, certo? E então, quando a gente pega filmes que a grande massa adota e julga como sendo bom, por exemplo, o A Porra dos Vingadores, né? Você percebe que tem um aspecto ali de jornada do herói que se conecta com a maior parte das pessoas. Eu não sei se as pessoas têm essa sensação de que são transportadas para aquele universo e de que, nossa, eu me senti como se eu estivesse lá, igual quando você vai assistir Top Gun, né? Quando você vai assistir Top Gun no cinema, que tem a experiência do Top Gun, tem que ser no cinema com bom som, né? Porque, olha aí, o poder, como é que funciona esse negócio? É engraçado a subjetividade, né? Eu digo que tem que ser, mas na verdade não tem que ser por nenhum. Mas a experiência é bem diferente, entendeu? Então, assim, acho que eu me embananei, me perdi bastante aqui na linha de raciocínio, mas quando você vai assistir Top Gun, depois que você sai do filme, sai da sala, a sensação que você tem é tipo assim, mano, eu quero ser piloto de caça. Tanto é que quando lançaram o primeiro filme, nos Estados Unidos, na saída assim, da sala de cinema, tinha uma bancadinha ali para o pessoal das Forças Armadas, do Exército ali, da Força Aérea, para recrutar a galera que saía dos filmes e realmente, de fato, funcionou isso daí. Muita gente se alistou e foi seguir carreira militar depois de assistir Top Gun. Saiu do cinema, já se alistou ali na hora e foi embora. Porque realmente essa sensação causada, né, eles conseguiram causar essa sensação em boa parte das pessoas. Essa sensação de puta que pariu, que bagulho foda que é ser piloto de caça. Eu quero ser piloto de caça e eu vou me alistar. Então, esse é o ponto. Quando a história causa essa sensação em você, é o que faz ser bom ou ruim. É porque se não causou, você não vai se conectar, você não vai nem dar moral para aquela história. E aí que e aí que mora a dificuldade do trabalho do crítico. Porque o crítico tem que se, mesmo não criando esse rapport, né, essa conexão ali com a história, ele tem que se colocar numa posição onde ele se entrega para aquela história de forma a se conectar, mesmo não tendo a bagagem e a subjetividade necessária para fazer aquela conexão, para poder então julgar o filme e fazer a sua crítica. E aí que eu vejo que é aí que mora a dificuldade do trabalho de um crítico, né? Um crítico gastronômico, um crítico culinário, um crítico de música. Pô, culinária e gastronômica é a mesma coisa, né? Mas um crítico de filmes, de música, de comida, entendeu? Um crítico de arte. Eu acho que de arte, quando a gente fala de arte plástica, é um pouco diferente, mas acho que deu pra pegar a ideia aí, entendeu? Então, se você não assistiu esse filme, Coda, assista, é muito bom. Eu gostei muito, né? Pra mim é muito bom.
para mim criou essa conexão, entendeu? E é um bom exercício esse, de tentar se fazer um crítico de cinema. Porque quando você começa a se colocar em posições e abrir o seu ego e a sua subjetividade para aceitar histórias que não se encaixam exatamente com aquilo que você aceita e gosta, você começa a ter experiências diferentes e isso enriquece a sua propriedade cultural. Não sei se é certo, não. Propriedade cultural não. Enriquece o seu lado cultural. Enriquece você no quesito cultural. Entendeu? Enriquece você de alguma forma. Quando você se abre a se colocar fora da sua bolha para tentar absorver coisas que estão justamente fora da sua bolha. Entendeu? Então é isso. Essa, essa é o raciocínio. Eu acho que eu vou falar bastante sobre subjetividade aqui. O ponto, eu acho que vai ser muito centrado nisso, porque afinal nada faz mais sentido que isso. Eu acho que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, talvez no próximo. Tô gravando um atrás do outro, né? Porque eu tô aqui na minha no meu turno de pensamentos, então eu vou aproveitar para soltar tudo aqui. Beleza? Mas é isso então. Faz sentido para você?